Opa duelistas, aqui é o Joy e novamente estou com um novo Crônicas dos Duelistas. E esse aqui me pegou de surpresa, porque foi um acontecimento de última hora. Rapaz, o negócio tá mesmo movimentado no mundo de Yu-Gi-Oh! Nesse fim de ano. E bom, depois do meu último vídeo sobre o Exódio no YCS, simplesmente vem agora um negócio muito bizarro que acabou de acontecer. A Konami simplesmente baniu o atual campeão mundial de Yu-Gi-Oh! E baniu ele por trapacear. E esse banimento tá dando o que falar, porque a situação está dividindo muito o público. Muita gente está considerando que esse banimento foi injusto e exagerado. E bom, eu logo vou te explicar quem é esse campeão que foi banido e por que esse banimento é tão polêmico. Mas antes, por favor, se inscreve no canal se você for novo. Falta menos de 3 mil inscritos para bater os 40 mil inscritos. Por favor, pessoal, dá uma forcinha para batermos esse número até o fim do ano. Eu sou um dos poucos youtubers de Yu-Gi-Oh! Que traz esses conteúdos sobre situações atípicas que rolam no competitivo. Então, por favor, dá uma força com o seu like e compartilhamento. E bom, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! É o maior evento de card game. Nele temos reunido os maiores duelistas de todas as partes do mundo. Simplesmente só tem as autarquias do mundo do Yu-Gi-Oh! Ser campeão desse torneio significa entrar para a história do TCG e se juntar a poucos duelistas que realizaram esse feito. O duelista que atualmente carrega o título de campeão mundial de Yu-Gi-Oh! É o Pauli Harrison. Ele é um duelista de 27 anos que nasceu nos Estados Unidos. Ele começou a jogar Yu-Gi-Oh! Lá em 2006, mas sua primeira aparição relevante no cenário competitivo foi em 2016, quando ele ficou no top 16 do torneio AGCS de Rhode Island, com um deck de domínio dos Monarcas. Porém, Pauli só se tornou famoso no cenário competitivo em 2022, quando ele foi campeão do Remote Duel norte-americano. Agora, jovem, você pode estar se perguntando o que é um Remote Duel. Aguenta um pouquinho que eu vou já explicar. Mas continuando, o Pauli foi campeão desse torneio Remote Duel com um deck bem inusitado. Um deck Adventure Synchro de 60 cartas. E olha só, não é todo dia que alguém é campeão com um deck de 60 cartas. E continuando com a jornada de Pauli, em novembro de 2022, ele ficou em segundo lugar no YCS de San José, na Costa Rica. Ele usou nesse torneio um deck Tier Armament de Shizu. Inclusive eu falei bastante sobre esse deck no meu vídeo do Exódio. Agora chegamos no ano de 2023, onde veio as maiores conquistas do Pauli. Começando com ele sendo campeão do YCS de Los Angeles, que é simplesmente o YCS mais competitivo dos Estados Unidos. Ele realizou esse feito com o deck Cachitira, que é um dos decks mais roubados que eu já vi no TCG. Ainda bem que esse deck tomou uma bela de uma paulada da banlist. Após a conquista do campeonato de Los Angeles, Pauli participou das qualificatórias para o campeonato mundial. Ele conseguiu se qualificar e disputou no dia 6 de agosto o campeonato mundial, realizado em Tóquio, no Japão. O evento foi exibido nas plataformas oficiais de Yu-Gi-Oh! No YouTube, e todos puderam ver Pauli Harrison chegar na final do torneio com seu deck bestial Dragon Synchro. Ele enfrentou na final um duelista peruano chamado Meteor, que usava um deck Espada Alma. Após o grande duelo, Pauli foi o vencedor do campeonato mundial. Ele teve a grande honra de ser declarado o campeão mundial de Yu-Gi-Oh! Do ano de 2023. O feito de Pauli foi muito histórico, pois fazia um bom tempo que um duelista ocidental não vencia o mundial. E também ele foi o primeiro duelista dos Estados Unidos a vencer o mundial de Yu-Gi-Oh! E bom, agora vocês conhecem bem a história do Pauli Harrison, agora sim eu vou cozinhar a polêmica. Como já expliquei em outros vídeos, a Konami possui uma lista de jogadores banidos. Jogadores dessa lista não podem participar de torneios e nem eventos relacionados ao card game de Yu-Gi-Oh! Essa punição acontece pelo tempo que a Konami determinar. Ele varia de acordo com o motivo do banimento. E bom, motivos para alguém entrar nessa lista não muito seleta podem ser vários, como violência, desrespeito, roubo, outros tipos de condutas antiesportivas. Porém, entretanto, contudo, todavia, a forma mais fácil de se entrar nessa lista e a mais famosa é trapaceando. A Konami constantemente atualiza essa lista de banimento, colocando novos jogadores banidos nela e removendo duelistas que já cumpriram seu tempo de banimento. A última atualização dessa lista ocorreu no dia 15 de novembro de 2023. Essa atualização recente deu o que falar, porque o nome de um monte de gente famosinha do mundo de Yu-Gi-Oh! Apareceu, inclusive uns youtubers gringos bem famosos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando dessa galerinha que apareceu na lista, eu posso fazer. Mas enfim, voltando ao assunto principal, entre todos os nomes famosos contidos nessa lista, um nome em específico era muito conhecido e deu o que falar. Simplesmente o nome de Pauli Harrison apareceu. O nome do atual campeão mundial estava na lista e do lado do seu nome estava o motivo do banimento, que era trapaça. Na hora que essa informação caiu no mundo dos fóruns de Yu-Gi-Oh! Todo mundo desceu a lenha querendo saber como foi essa trapaça. Afinal de contas, essa não é a primeira vez que um campeão mundial de Yu-Gi-Oh! É pego trapaceando. Quem não se lembra do nosso amiguinho trapaceiro, Hitsuji, campeão mundial de Yu-Gi-Oh! De 2017, que tinha o pequeno hábito de fingir que embaralhava suas cartas. Peraí. Errei, perdão, fui moleque. Eu não posso chamar um trapaceiro de trapaceiro.
Isso é feio. Senão eu vou fazer um vídeo de um por um dizendo que eu sou igual o da Athena. Mas enfim, saindo das minhas ironias sem graça e voltando ao Pauli. Quando a informação do banimento do Pauli caiu nos fóruns de Yu-Gi-Oh!, o pessoal notou algo muito estranho nesse banimento, que era a duração dele. A duração estava definida como apenas 6 meses, e isso é muito estranho para uma punição por trapaça, já que geralmente esse tipo de conduta recebe no mínimo 1 ano de suspensão. A partir disso, podemos deduzir que a tal trapaça do Pauli teria que ser algo muito leve para receber menos de 1 ano. Então, por causa disso, o furdunço sobre o que foi esse banimento continuou aumentando e aumentando tanto que o Pauli teve que se pronunciar sobre o caso. Ele fez um tweet contando tudo e eu vou deixar esse tweet na tela e vou explicar como foi a situação, porque se eu só lesse com essa tradução meio zoada, ficaria difícil vocês entenderem. O que aconteceu foi que o Pauli, um tempo depois do Campeonato Mundial, resolveu participar de um torneio remoto duo regional. Agora sim eu explico o que é um remoto duo. Essa modalidade de duelo consiste em partidas realizadas à distância, de forma online. Os duelistas streamam suas mesas e duelam ao vivo, com suas cartas físicas. Essa modalidade de duelo se tornou popular devido aos acontecimentos do ano de 2020. O Pauli fez sua inscrição e deu tudo certo, o problema foi na hora de enviar a decklist. A decklist é uma lista onde nela fica todas as cartas que você vai usar no deck e no seu side deck. Os organizadores ficam com essa lista para evitar trapaças, como alguém usar uma carta banida ou algum tipo de carta que esteja fora dessa lista. O que aconteceu foi que o Pauli deixou para fazer a decklist dele de última hora, e depois que ele enviou a decklist foi que ele percebeu que esqueceu 2 cartas muito importantes. Ele iria jogar o torneio com o deck Purrely, e não colocou as cartas Purrely Delicious Memory e Purrely Happy Memory, 2 cartas mágicas muito importantes para esse deck. Quando ele percebeu o erro, ele tentou resolver a situação. Então, o que ele fez? Ele resolveu desistir da primeira rodada e enviar outra decklist com todas as cartas certinhas. E esse foi o grande erro dele, pois de acordo com as regras de Yu-Gi-Oh! É proibido desistir de um torneio e tentar entrar nele com um novo deck. Basicamente seria como se o Pauli tivesse tentado entrar no torneio com 2 decks diferentes, apesar do segundo deck ser só uma correção do primeiro. E agora é que vem a situação que eu disse que muita gente, depois de saber a história do Pauli, considerou esse banimento dele injusto, porque nesse caso o que seria aplicável seria a desqualificação dele. Ele simplesmente não poderia mais disputar o torneio e beleza, ele não seria banido por isso porque realmente não é uma trapaça, ele não tirou uma carta da manga. De acordo com a história dele, ele não fez isso de propósito. Então o certo seria só ele ser desclassificado e poder continuar jogando os torneios normalmente. Mas a Konami simplesmente baniu ele e colocou ele como trapaceiro lá. E isso foi o grande problema, porque muita gente achou errado ela associar o campeão mundial a uma punição de trapaça, já que o que ele fez não foi trapaça. O certo seria, se ela fosse banir ele mesmo, fosse dessa pena mais dura de banir ele, colocar por outro motivo lá. Porque isso comparado com as outras galeras que trapaceia, que tira carta da manga, que tira carta da cueca, que esconde carta, usa carta falsa, não é nada, velho. Então por causa disso, o pessoal caiu matando nas páginas da Konami. E o Pauli teve que se pronunciar de novo, e eu vou ler aqui o pronunciamento dele. Tenho visto alguns comentários criticando a Konami, ou perguntando por que a equipe permitiu que eu me registrasse novamente, se isso fosse contra a política. Eu só quero esclarecer que não foi 100% culpa deles. Em primeiro lugar, foi um evento remoto. Por isso o registro é feito de forma automática no site. A equipe realmente não faz isso. Na verdade, quando eu afirmei que queria me registrar novamente, um dos funcionários me avisou que eles achavam que eu não conseguiria. Eu estupidamente escolhi interpretar isso como significado que o software do site poderia simplesmente não ser capaz de me adicionar novamente. Não que isso fosse literalmente contra a política. Eu realmente não achei que isso seria contra a política, já que eu estava perdendo a partida como qualquer outra pessoa que faz o registro tardio. E não tentei jogar a primeira rodada. Resolvi ir ao site para experimentar e funcionou. Então pensei que estava bem. Voltei e afirmei que havia me registrado novamente com sucesso. Mais tarde o TO contactou-me e explicou como isso realmente é contra a política do torneio. Então eu fui derrotado. Foi 100% por minha conta, não pela equipe, tanto por não conhecer a política quanto por basicamente ignorar um aviso. Especialmente por causa da última parte. Acho que o banimento curto também é justo. E lembre-se pessoal, 6 meses é o menor tempo que a Konami pode oferecer. Não vou recorrer da minha suspensão, então por favor não culpe a Konami ou a equipe, eles estavam fazendo apenas o seu trabalho. Com essa atualização que o Pauli soltou, dá para entender duas coisas. A primeira, ele avisou para a organização do torneio que ele ia fazer isso e o pessoal disse que não era para fazer isso, que poderia dar errado com o site. Só que ele entendeu que na hora que ele submetesse a segunda decklist, o site simplesmente não iria aceitar. O que aconteceu foi que o site aceitou e na hora que o pessoal do torneio percebeu, pronto, ele teve que ser punido porque ele entrou com 2 decklists no torneio. Então, na minha opinião, tem erros dos dois. Ele, por ter sido teimoso e ter tentado enviar outra decklist,
E a Konami por ter colocado o nome dele como trapaceiro, dava pra tentar maneirar, não colocar como trapaça, tipo, sei lá, coloca como alguma outra coisa. Eu sei que é meio difícil porque a Konami só tem duas categorias, que é a categoria trapaceira e a de conduta desportiva severa, que ali é roubo, é gente que faz de tudo nos torneios. Então só se a Konami criasse uma terceira categoria para encaixar o Pauli ali, para não chamar ele de trapaceiro. Tanto é que eu só coloquei no título, e a maioria das pessoas que relatou essa notícia dele ser trapaceiro, porque a Konami taxou ele como trapaceiro, colocou ele como trapaceiro lá. Então o título só reflete o que a Konami colocou lá. Cara, pra mim o Pauli não é um trapaceiro. A situação dele é totalmente diferente das situações dos caras que eu trago aqui, que são bizarras, dos caras fazendo umas trapaças muito ridículas. O caso dele é normal de acontecer, o cara só se enganou. E a Konami poderia ter só desclassificado ele do torneio. Mas eu acho que ela foi mais dura com ele, colocou a punição de 6 meses para servir como exemplo, para ela mostrar que não passou pano para ele ser um campeão mundial. E meio que usar ele de exemplo contra o pessoal que tenta entrar em torneios com 2 decklists, porque disseram que caso acontecesse desse caso passar impune, poderia ser que algum engraçadinho tentasse a mesma coisa de ir no torneio com um deck, perder a primeira partida, ver que o deck dele não funciona, e na segunda enviar outro decklist lá para o site e jogar com outro deck diferente, jogar com 2 decks. Então se essa situação passasse impune, poderia ser que alguns espertinhos tentassem se aproveitar disso. Então eu acho que a Konami usou o Pauli como exemplo, mas para mim ela pegou um pouco pesado em ter chamado ele de trapaceiro, poderia ter colocado outro nome para ele. Enfim pessoal, deixa nos comentários a sua opinião, o que é que você achou, você considera esse banimento injusto? Você acha que o Pauli só se enganou mesmo? Você acha que a Konami tá certa, tá errada? Deixa a sua opinião nos comentários que ela é muito importante. Então é isso pessoal, muito obrigado pelo carinho, se você ficou até aqui por favor deixe o seu like, esse vídeo dá muito trabalho esse tipo de vídeo, porque eu tenho que pesquisar muita coisa, história de duelista e tudo mais. E se inscreve no canal se você for novo, falta pouquinho para os 40 mil inscritos. Então é isso, muito obrigado pelo carinho de sempre, fiquem com Deus e tchau! Fui!